As Boas Novas, segundo Mateus, capítulo 9. Assim, ele subiu no barco, atravessou para a outra margem e entrou na sua própria cidade. E logo lhe trouxeram um homem paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês pensam coisas más no coração? Por exemplo, o que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? No entanto, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi para casa. Ao verem isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade a homens. Depois, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, enquanto estava comendo na casa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e começaram a comer com Jesus e seus discípulos. Mas ao verem isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ele os ouviu e disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, os discípulos de João se aproximaram dele e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus lhe disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o remendo de pano novo repuxará a roupa, e o rasgão ficará pior. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Caso se faça isso, os odres arrebentarão, o vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. Enquanto lhes dizia isso, certo líder que havia se aproximado curvou-se diante dele, dizendo: Minha filha já deve estar morta, mas venha e ponha sua mão sobre ela e ela voltará a viver. Então Jesus se levantou e com seus discípulos o seguiu. Nisto, uma mulher, que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue, se aproximou dele por trás e tocou na borda da sua roupa, pois dizia a si mesma: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Jesus se virou e ao vê-la disse: Coragem, filha, a sua fé fez você ficar boa. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, Jesus disse: Retirem-se daqui, pois a menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Assim que a multidão foi mandada para fora, ele entrou e pegou na mão da menina, e ela se levantou. Naturalmente, a notícia sobre isso se espalhou por toda aquela região. Enquanto Jesus ia adiante, 2 cegos o seguiam gritando: Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ele entrar na casa, os cegos se dirigiram a ele e Jesus lhes perguntou: Vocês têm fé em que posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça segundo a sua fé. E os olhos deles receberam visão. Além disso, Jesus os advertiu com firmeza, dizendo: Tomem cuidado para que ninguém saiba disso. Mas depois de saírem, eles espalharam as notícias sobre ele em toda aquela região. Quando estavam indo embora, apareceram algumas pessoas trazendo a ele um homem mudo, possesso de um demônio, e depois que o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas e disseram: Nunca se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo governante dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e todo tipo de enfermidades. Vendo as multidões,
sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: A colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10. Então ele convocou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos impuros, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, o chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não se desviem para a estrada das nações e não entrem em cidades samaritanas. Mas, em vez disso, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao irem, preguem, dizendo: O reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não adquiram ouro nem prata, nem cobre para o seu cinto, nem bolsa de provisões para a viagem, nem roupa extra, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador merece o seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurem nela quem é merecedor e fiquem ali até partirem. Ao entrarem na casa, cumprimentem a família. Se a casa for merecedora, venha sobre ela a paz que lhe desejam, mas se ela não for merecedora, que a paz volte a vocês. Onde quer que alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés. Digo-lhes a verdade: no dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Tenham cuidado com os homens, pois eles os entregarão aos tribunais locais e os açoitarão nas sinagogas deles. E vocês serão levados diante de governadores e reis, por minha causa, para darem testemunho a eles e às nações. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Além disso, irmão entregará irmão à morte, e o pai ao seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra, pois eu lhes digo a verdade: vocês de modo algum percorrerão todas as cidades de Israel antes de chegar o Filho do Homem. O aluno não está acima do seu instrutor, nem o escravo acima do seu senhor. Basta que o aluno se torne como o seu instrutor e o escravo como o seu senhor. Se chamarem de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada secreto que não se torne conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, digam na luz, e o que é sussurrado em seus ouvidos, preguem dos terraços das casas. E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, todo aquele que declarar diante dos homens que está em união comigo, eu também declararei diante do meu Pai, que está nos céus, estar em união com ele. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão, o homem contra o pai,
a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Realmente os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não aceita a sua estaca de tortura e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Quem recebe vocês, recebe também a mim, e quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem receber um homem justo, porque ele é homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E quem der a um destes pequenos, ainda que seja um copo de água fria para beber, porque ele é discípulo, garanto a vocês que de modo algum perderá a sua recompensa.